Prezados amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse que é uma parceria da Rede Luiz Flávio Gomes de Ensino e da TV Justiça. Muito bem, meu nome é Erivaldo da Silva Oliveira, eu vou lecionar para vocês Direito Constitucional. Vamos fazer um apanhado sobre um tema específico que diz respeito às comissões parlamentares de inquérito. O nosso programa, meus amigos, é composto de 3 partes. A primeira parte, uma explanação interessante sobre o tema, dicas, como se fosse um grande resumo sobre um tema importante que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Depois, nós teremos um segundo bloco, Pergunte ao Professor. Perguntas típicas de concurso da prova da ordem, para ajudar você no concurso na prova da ordem. E, ao final, nós teremos perguntas de concurso, provas técnicas de concurso da prova da ordem de São Paulo e de Minas Gerais. Se você quer saber se uma CPI pode prender ou não, se uma CPI pode invadir a casa de alguém ou não, fique com a gente, nós vamos mostrar para vocês os poderes de uma CPI. Muito bem, queridos amigos, tema do dia, Comissão Parlamentar de Inquérito. Aí, muito bem, o que será isso aí? Meus caros, Comissão Parlamentar de Inquérito são comissões formadas por parlamentares que têm a função de investigar algo de interesse do Estado. Vou repetir. São comissões formadas por parlamentares que têm a função de investigar algo de interesse do Estado. As famosas CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Agora, preste atenção. Se você vai prestar um concurso que envolve procuradorias de Estado ou defensores públicos, etc., pode se perguntar ou pode se designar por 6 comissões especiais de inquérito. Então, preste atenção. As comissões parlamentares de inquérito são sinônimos das comissões especiais de inquérito ou comissões especiais de investigação. Muito bem, vamos à origem. Meus caros, as comissões parlamentares de inquérito surgiram no direito inglês entre os séculos 17 e 18, ok? Dessa origem inglesa, da Câmara dos Comuns investigando, amigos do rei ou os ministros do rei, nós avançamos um tempo. E vamos para onde? Vamos parar aqui no Brasil. Quando se fala em comissão parlamentar de inquérito no nosso país, para fins de prova da ordem, para fins de concurso, importantíssima é a leitura do parágrafo 3º do artigo 58. Então, presta atenção. Comissão parlamentar de inquérito, eu tenho que olhar na nossa Constituição Federal o parágrafo 3º do artigo 58. Aqui já vem uma dica de prova, então presta atenção. Meus caros, parágrafo 3º do artigo 58 trata das CPIs na esfera federal, ok? Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que é a composição de uma CPI na esfera federal. Mas já adianto para vocês, a nossa Constituição Federal, você, meu amigo, que está em qualquer lugar do país, se você pegar a nossa Constituição e olhar no parágrafo 3º do artigo 58, você terá os requisitos necessários e os poderes das CPIs federais, ok? Muito importante, os Estados-membros, os municípios, o próprio Distrito Federal, nas suas respectivas normas fundamentais, também disciplinam as comissões parlamentares de inquérito. Aí, eu preciso que você olhe na Constituição do seu Estado, na Lei Orgânica do município, na Lei Orgânica do DF, do Distrito Federal, quais são os requisitos que essas normas fundamentais exigiram ou colocaram ou estabeleceram para a Constituição. Já adianto para vocês que as constituições estaduais, as leis orgânicas municipais e a lei orgânica do Distrito Federal praticamente copiaram e colaram o texto do parágrafo 3º do artigo 58 da nossa Constituição Federal, ok? Então é importante, as CPIs previstas na Constituição Federal são aquelas realizadas no âmbito do Congresso Nacional, lá no Congresso, ok? Agora, presta atenção, uma CPI estadual, o regramento dela estará onde? Na Constituição Estadual e também na lei orgânica, na disciplinação orgânica daquela Assembleia Legislativa. Junto comigo. E uma CPI municipal, onde eu vou olhar? Você vai olhar a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara Municipal. E uma CPI no DF, no Distrito Federal, onde eu olho? O senhor tem que olhar o quê? A lei orgânica do Distrito Federal. E também o regimento interno lá da Câmara Legislativa. Lembrando, Câmara Legislativa só existe no Distrito Federal. Então, já fizemos um passeio, pela estrutura, geral de CPIs. Então, vamos recapitular? Presta atenção comigo. CPIs podem ser federais, estaduais,
distritais e municipais, ok? Os requisitos de uma CPI federal estão no parágrafo 3º do artigo 58. Os requisitos de CPIs estaduais, distritais ou municipais, eu vou olhar a respectiva norma fundamental. Tranquilidade? Muito bem, eu vou pedir vênia aos senhores e vou ler o texto do parágrafo 3º do artigo 58, que rege as CPIs federais, que são, em grande parte, repetidos pelas constituições estaduais, pela lei orgânica do Distrito Federal e pelas leis orgânicas dos municípios. Vem comigo. Vamos lá, então. Vou pedir vênia, vamos ler aqui o parágrafo 3º do artigo 58. Diz lá, meus amigos, parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, a abreviatura de prova, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, cuidado com isso. Meu amigo, no concurso, os poderes das CPIs são similares às autoridades judiciais. Anote aí, porque isso aí sempre cai em prova. Ah, professor, mas eu entendia que era poderes de uma autoridade policial. Não. Está previsto expressamente na Constituição, as CPIs têm poderes semelhantes às autoridades judiciais. Ok? Voltando aqui. Além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Meus amigos, quer dizer que os regimentos das respectivas casas, regimento da Câmara dos Deputados, do Senado, regimento do Congresso Nacional, regimento das Assembleias Legislativas, regimento das Câmaras Municipais, regimento da Câmara Legislativa, podem estabelecer outros poderes disciplinando, relacionando? Até podem. Mas é lógico que esses regimentos internos, dessas casas legislativas, vão ter como óbice, como parâmetro, a própria Constituição e a legislação federal. Então é óbvio, presta atenção, num concurso público, o regimento de uma casa não pode estabelecer mais poderes do que os parlamentares teriam para fazer as investigações normais, ok? Então não pode um regimento interno de uma casa estabelecer que uma CPI pode realizar busca e apreensão em domicílio, por exemplo. Não pode, ok? Porque essa é uma limitação que a própria jurisprudência estabelece, ok? Vamos voltar ao texto. Meus amigos, é dito ainda, serão criadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente. Opa, dica de prova, presta atenção aqui comigo, meus caros. As CPIs federais, elas podem ser realizadas pela Câmara dos Deputados, e é lógico que a composição será de quem? Deputados federais. Pode ser realizada pelo Senado Federal, composição, senadores federais. Agora presta atenção, podem existir CPIs mistas. Se ouvirem falar em um concurso na prova da ordem, CPIs mistas, são aquelas formadas por deputados e por senadores, ok? Deputados federais e senadores. Então é importante. Comissão parlamentar de inquérito mista, questão de prova, só existem na esfera federal do Poder Legislativo brasileiro. Vou repetir. Comissões parlamentares de inquérito mistas só existem na esfera federal do Poder Legislativo brasileiro. Composta por deputados federais e por senadores. Ok? Volta aqui comigo. Está finalizando o texto já. Mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Então, importantíssimo. Quando se fala requerimento de 1/3 de seus membros, pessoal, um deputado pode fazer o requerimento. Ele vai ter que colher as assinaturas que no total deem pelo menos 1/3 dos membros. Então, imaginemos na Câmara dos Deputados. São 513 deputados. 1/3 de 513, 171 assinaturas. Isso na Câmara dos Deputados. E no Senado? Meus caros, no Senado, 1/3 do Senado corresponde a 27 senadores. Por quê? São 81 senadores. 1/3, 27. Agora presta atenção aqui comigo. Meus caros, e se for uma CPI mista? Eu preciso de 171 deputados mais 27 senadores. A junção dessas assinaturas, 1/3 da Câmara mais 1/3 do Senado, ok? Porque se não fosse assim, na Câmara dos Deputados nós temos uma quantidade muito maior de parlamentares que no Senado. Se fosse 1/3 da Câmara, 1/3 da Câmara